vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouvem na presença do Pai de vocês. Jesus aqui estava falando a respeito de que, quando não cremos nele, no Filho de Deus, nós somos escravos. Essa é a mensagem. Escravos do pecado, porque só Jesus liberta. Escravo da falta de perdão. Porque o presente do pecado é a condenação. E o prazer que Deus oferece excede todo entendimento. A sua palavra fala: orai e vigiai. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que orar para estar no centro da vontade de Deus. Ocupar a nossa mente em querer mais da presença de Deus. Deixarmos de ser o número 1 na nossa vida e sermos o número 2, porque o número 1 sempre deverá ser Deus. Então, o que significa isso? Às vezes estamos tão focados em nós, no nosso ego, que tudo o que queremos nós colocamos em primeiro lugar. Quando devemos colocar em primeiro lugar a submissão a Deus. Nós nos preocupamos muito com o mundo, como o mundo nos vê, como seremos julgados, quando não devemos nos preocupar com o julgamento do mundo, e sim com o julgamento de Deus. Então, optar sempre em agradar a Cristo. Quando nós estamos em Cristo, não é qualquer lugar que nos cabe. Não entramos em qualquer lugar. A presença de Cristo em nossa vida, ela por si nos afasta de lugares pecaminosos. Então, isso significa que a luz não se mistura com as trevas, que devemos sim fazer separação nas nossas escolhas diárias, quer seja em um filme que iremos assistir, nas notícias que estão influenciando a nossa vida, quais são os valores que estão nos influenciando. Nós somos seres espirituais e o mundo espiritual, ele está presente o tempo inteiro e procurando brechas para entrar na nossa vida e nos destruir. O que significa isso? Que os meus olhos veem, o que eu coloco na minha mente, as nossas escolhas, são elas que dirigem a nossa vida. E da mesma forma, aprender a perdoar. Porque a falta de perdão também é um grande pecado, um dos maiores pecados. E o perdão, ele é libertador. Às vezes estamos tão focados no julgamento que nos esquecemos de perdoar os nossos irmãos. E o nosso ego, ele é tão grande que às vezes a pessoa fala uma simples palavra e aquela palavra já entra no nosso coração de uma forma muito pesada e já se instala ali. Então temos que ter a nossa mente também focada no perdão. Quando estamos focados somente em nós, é o que eu chamo de síndrome de Eva. Nós adoecemos o nosso corpo. Por quê? Porque a Eva, ela tinha tudo. Tudo Deus tinha providenciado para que ela fosse feliz no Éden juntamente com Adão. Mas ela quis mais. Ela quis aquilo que era proibido. Então nós temos que colocarmos limites claros para a nossa vida, na nossa casa. A casa do outro não irá nos servir, por isso não devemos copiar. Então, quais são as regras
na nossa vida, na nossa casa. E devemos tirar o foco do que as pessoas realmente irão pensar de nós. Porque a paz que excede todo o entendimento, ela não tem preço. Quando estamos focados mais em nós do que em Cristo, no significado da sua cruz, nesse presente de Deus para nós adoecemos, porque deixamos que as coisas do mundo espiritual, se instalem na nossa vida. Nós damos brechas, às vezes uma enfermidade que nunca passa, foi simplesmente causada por uma brecha espiritual, pelo tipo de pensamento, pelo tipo de julgamento que fazemos. Então, é necessário orar e vigiar. Orar e vigiar para que a gente não caia em tentação, não caia em pecado. Quando a palavra de Deus fala, buscai a santidade, quanto mais nós a buscamos, mais nos aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Significa que não iremos pecar? Não, porque somos seres carnais, somos humanos. Mas o nosso pecado, quando estamos em Cristo, não pode ser mais aquele tipo de pecado de quando não conhecíamos a sua palavra. Por si só, conhecer a verdade já nos liberta de pecados absurdos. O nosso pecado hoje, ele tem que ser mais brando e ainda assim, quando pecamos, o Espírito Santo imediatamente, ele nos incomoda a pedirmos perdão a Deus e procurar não fazer novamente aquilo. Às vezes, até dentro da nossa casa, nós agimos de uma forma que não agrada a Deus. Quando deixamos de dedicar o nosso tempo à nossa família, aos nossos afazeres, a fazer com amor, e pura e simplesmente gastamos esse tempo vendo fofocas, vendo coisas que não estão no coração de Deus. Então, estar em Cristo é estar com a mente em Cristo o tempo inteiro, pedindo: Senhor, me molda, Senhor, me conduza, Senhor, muda a minha forma de ser, que eu possa perdoar os meus irmãos a despeito do que eles tenham feito comigo. Porque o perdão, primeiramente, ele favorece a nós e não ao outro. Quando eu perdoo, eu me liberto. E quanto mais eu pecar, mais eu me afasto de Deus. E a falta de perdão é um dos grandes pecados da humanidade. Que possamos, no nosso dia a dia, buscar o entendimento de estarmos mais e mais na presença de Cristo e nos afastarmos mais e mais daquilo que fere a Deus, do pecado. Amém.